Vou só quebrar a página aqui, que vai ficar melhor de... não vou quebrar a página, coisa nenhuma, porque eu estou só como visualizador aqui. Bom, vamos lá. Submissão da proposta, certo? Bom, a submissão será realizada mediante preenchimento de documentos modelo que vão estar disponibilizados na página de revisão do POCV. São 3 documentos aqui que a gente tem em mente. Um já é um velho conhecido de todo mundo, que é a planilha. Só que vai ser a planilha nova, que vai ter uma cara um pouco diferente da atual. Como eu falei antes, tem algumas informações que a gente vai colocar ali a mais ou de maneira diferente na planilha. Tá? Então a gente está desenvolvendo a planilha ainda não temos ela aí para apresentar. Mas mais 2 documentos, não só a planilha como a gente vem fazendo até hoje. Tá? O segundo documento seria uma planilha de infraestrutura de espaços físicos e laboratórios. Tá? A gente colocou aqui conforme o anexo 2, mas ainda não desenvolvemos a planilha. Ela vai ser baseada no módulo, na aba infraestrutura do módulo rede federal, porque lá já tem do CIMEC, porque lá os campos já preencheram uma série de informações. Tá? A gente utilizou aquilo como uma das referências para a elaboração do capítulo 6 do PDI, do Plano Diretor de Infraestrutura. Então, na verdade, os campos preencheriam lá, atualizariam o módulo, a gente tiraria um relatório do módulo, disponibilizaria esse relatório para o campus, já num formato padronizado, e o campus só faria um complemento de coisas que o módulo hoje não atende, como, por exemplo, a infraestrutura que ainda não existe, mas que está prevista. Qual é a lógica dessa planilha? Para que serve essa planilha? Não adianta o campus sustentar uma oferta, defender uma oferta que não tenha infraestrutura para atender. Então a ideia aqui é a gente poder comparar, o próprio campus poder fazer essa comparação no envio da proposta, mas a comissão comparar, tá, a infraestrutura na planilha com a infraestrutura necessária para executar a oferta e ver qual é a diferença que existe entre uma coisa e outra. Então a gente acordaria aqui, né, até o mês que vem, tá, o formato da planilha e aquilo que vai se considerar estrutura prevista. A infraestrutura existente, todo mundo sabe qual é só atualizar o sistema. Mas a gente tem que considerar também infraestrutura prevista. Xanxerê tem obra prevista. Criciúma tem obra prevista, outros campos têm obras que já estão previstas. O que a gente vai ter que discutir, mas não agora, aqui hoje, mas talvez na reunião de agosto, é o que a gente vai considerar como infraestrutura prevista. Né? Até que nível de, nem sei se existe a palavra, de concreteza da infraestrutura que está se imaginando, a gente vai considerar para verificar se o campus vai ter condições de ter aquela oferta ou não. Existem infraestruturas espaços que estão previstos em projeto, já há emenda, já há sinalização na nossa 20RG para isso, outras não. A gente tem lá no nosso plano diretor de infraestrutura um monte de necessidades, né, capítulo 6, um monte de necessidades colocadas. E a gente não tem condições de, em 5 anos, construir ou reformar tudo aquilo que está lá. Então a gente teria que estudar até onde a gente pode ir para que essa infraestrutura seja colocada pelo campus na planilha e validada aqui no colégio de dirigentes. Tá? Senão a gente vai ficar sem parâmetro para saber se o campus suporta aquela oferta ou não. Então aqui é um ponto mais complexo. Bom, o outro documento seria um memorial descritivo da proposta. Tá? Conforme um anexo que a gente ainda tem que construir. Esse memorial descritivo, ele explicaria a proposta. Em vez da proposta ficar só na planilha, o campus preencheria uma série de campos de preenchimento, né, num formulário, justificando a sua proposta, para poder explicar um pouco melhor para a comissão central, né, o porquê das decisões, né, tomadas na proposta. Por que essa área de docentes? Por que esse curso? Se isso tem demanda, não tem demanda? Como é que funciona? O quanto conseguiu otimizar certas questões de espaço, de carga horária docente, de atendimento a demandas com a proposta que está sendo feita em função dos critérios. Tá? Então seriam 3 documentos. E aí aqui o importante é o que a gente está chamando de cenários. Tá? Cenários progressivos. A ideia é que o campus
De novo, né? É uma proposta só com 3 documentos: planilha, memorial descritivo e infraestrutura. Só que o campus poderia mandar até 3 planilhas diferentes, com 3 propostas escalonadas e sequenciais de oferta de cursos. Exemplo, o campus hoje tem, digamos, 40, o São Gabriel da Cachoeira, lá de novo, né? 42 docentes, mas o POCV, o PDI atual, apresenta lá 56, que é o piso da portaria. Então, digamos que a primeira planilha do campus seria uma oferta que o levasse até esses 56. Depois ele coloca, ó, além disso, a gente gostaria de ter mais esta e esta oferta. Então, salva a primeira planilha, né, com o nome, abre outra planilha em cópia e coloca mais essas 2 propostas, faz a otimização dos recursos, e essa segunda proposta teria lá um resultado, uma demanda de 64 professores, por exemplo. E poderia fazer um terceiro degrau, que é partindo dessa segunda proposta, desse segundo conjunto de ofertas, evoluir mais um pouco e dizer, ó, aqui a gente vai precisar de 72 docentes. Porque assim, dessa forma, na hora da comissão fazer a classificação das propostas, a gente não precisa dizer assim, ó, essa proposta aqui é inexequível, com 72 docentes. E aí volta para o campus porque isso não dá, não cabe. Mas, de repente, caberia de 64. Então, o campus já apresenta um escalonamento em até 3 cenários, certo? Pode mandar um cenário só, mas ele pode mandar os 3 cenários, ok? E talvez cada cenário se encaixe numa categoria diferente de proposta, né? 1, 2 ou 3. Bom, esse conjunto de documentos, então, vai ser disponibilizado, modelo, e depois isso enviado por e-mail para a Proem, né, ao final do processo. Não está sendo transmitido? Está gravando? Pô, pior que a gente ainda falou para o pessoal, né, para os DEP, o pessoal da comissão, assistam lá. Poxa vida. Bom, se ficar gravado, menos mal que o pessoal consegue assistir depois, ainda tranquilo. Beleza. Bom, vamos lá. O processo de avaliação das propostas. Tá? O processo seria em 2 etapas. Na primeira etapa, o campus vai mandar a planilha ou as planilhas, certo? Se for mais de um cenário, né? 1, 2, 3 planilhas. Não precisa mandar o memorial descritivo, planilha de infraestrutura, a gente vai ver ainda como fica. Mas ele manda as planilhas. A gente vai dar uma olhada geral nas planilhas no primeiro momento e organizar uma reunião com cada comissão local de campus. Então, ou uma reunião presencial, na medida do possível, ou, no mínimo, uma reunião por videoconferência. Certo? E aí, nas reuniões, a gente vai conseguir discutir melhor com cada campus a proposta que ele está encaminhando, antes dele escrever o memorial, antes dele ter o trabalho de escrever o memorial. Então, isso vai ajudar o campus na orientação a algumas coisas, a corrigir alguns problemas, a melhorar a comunicação. E aí a gente vai qualificando a proposta do campus e já passando a entender melhor a proposta do campus. É fundamental a comissão entender a proposta do campus. Tá? E abre essa discussão com o campus. Então, esse processo vai durar um determinado tempo, que nós vamos ver depois ali no cronograma, e aí o campus vai ter mais um tempinho para formalizar a proposta. Aí com a documentação completa, com o memorial descritivo. Certo? E aí vai encaminhar isso para o e-mail da Proem, e aí a comissão vai trabalhar sozinha, na classificação das propostas, tá? Que é a segunda etapa. Então, a gente faz, depois do envio formal, né? Depois da reunião por videoconferência, a gente avalia a proposta e faz a classificação de cada proposta, de cada cenário, né, enviado na proposta dos campos, conforme os critérios de avaliação. Certo? Bom, o que serão ofertas classificáveis? Tá? Aqui também é bastante importante esse ponto. Primeiro, para compor a oferta, que tipos de curso podem estar lá e como esses cursos têm que ser apresentados. Tá? Mesmo para quem quer manter o seu POCV atual e só quer fazer um ajuste. Lembra que eu falei que a gente teria correções de formatos e algumas informações a mais ou em formato diferente. Então, aqui está uma coisa importante, o FIC.
Em vez de apresentar curso FIC, um por um, pelo nome da área, nome do eixo, mas uma montoeira de cursos FIC, apenas para justificar ali um aproveitamento melhor das cargas horárias dos professores, o que é importante, mas é algo lá para a execução depois, não necessariamente para o planejamento inicial, tá? Não para o POCV-B, para o planejamento de cada campus, de cada DEP, sim, mas não para o POCV, tá? Não para constituir o capítulo 4 do PDI, a gente não precisa botar lá que o curso FIC é da área, curso FIC de soldagem MIG de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Basta, nesse momento, para o capítulo 4 PDI, saber que é um curso FIC na área de mecânica. Certo? Mesmo que seja uma oferta regular do campus. Mas a ideia, então, é que a gente tenha, em termos de POCV, tá? Cursos FIC até 160 horas semestrais por eixo, ou por eixo não, desculpa, por itinerário formativo associado a curso técnico ou superior de graduação da oferta da unidade proponente. Então, se eu tenho lá um curso técnico na área de eletromecânica, né, eu posso ter 1, 2, 3, 10 cursos FIC associados a esse itinerário formativo. Mas eu não vou, em termos de POCV-B, ficaria limitado a 160 horas, o conjunto de cursos FIC. Pode ser um de 160, né, ou pode ser mais de um, no caso de cursos de formação continuada, mas limitado a 160 por itinerário, certo? Formativo dentro da proposta do campus. O FIC? Não necessariamente, tá? Mas vamos chegar lá. Por que 160 horas? Tá? 160 horas é meio professor, usando a referência de 16 horas por semana. Né? 16 horas por semana, 20 semanas no semestre, 320 horas. Certo? Então seria meio docente. Até para que não se justifique a contratação de docentes somente por conta dos cursos FIC. Certo? Essa é a ideia, né? A gente tem a limitação aqui. Agora, simplifica a planilha, simplifica o capítulo 4 do PDI depois também, tá? E torna mais eficiente o processo da gente avaliar a necessidade de contratação e alocação de vagas docentes. Bom, quando o curso for de FIC, for de formação de formadores, a consideração é um pouquinho diferente. Primeiro que nem todo campus tem o eixo de formação de formadores. Certo? Não teria um curso técnico, um curso superior na área de formação de formadores, mas pode ter o FIC, pode e deve. Então, a consideração para a formação de formadores é diferente. Independentemente desses aqui, até 240 horas de cursos FIC para a formação de formadores. Certo? E, agora o que a Maria comentou, os ProEja FIC. ProEja FIC, uma oferta estratégica importante, então consideração à parte. O pessoal da comissão, se tiver algum reparo na minha fala aqui, por favor, fique à vontade. Tá? Algum reparo ou alguma observação. Tá? Cursos de ProEja FIC de nível médio ou de nível fundamental, o técnico vai entrar depois, né? Aqui a gente está falando de ProEja FIC mesmo, médio ou fundamental, não tem carga horária limitada. A ideia aqui qual é? Quanto mais oferta disso tiver, melhor. Certo? Claro que o ideal, evidentemente, é que a área do ProEja FIC esteja verticalizando, né, os itinerários formativos, que aí é o que responde ao que a observação que a Maria tinha feito primeiramente. Bom, aqui está em azul, pessoal, curso FIC de línguas pelo seguinte, porque não foi uma proposta da comissão. Tá? A gente não conseguiu concluir a discussão sobre FIC de línguas. Até num primeiro momento a comissão entendeu que o curso FIC de línguas ele não precisaria aparecer aqui. Tá? Ele estaria enquadrado na linha de baixo, aqui depois eu falo sobre ela, mas a Pró-Reitoria de Ensino, naquele momento, não pôde estar na reunião, que tinha um outro compromisso paralelo, e a gente na comissão disse, isso aqui só dá para definir depois que o ensino estiver aqui. Então nós reunimos, eu me reuni à tarde com o Campanini, o Diego participou também da reunião, e a gente colocou aqui como proposta da Prodim e da Proem, não da comissão, tá? Que os cursos FIC de línguas, desde que de acordo com a resolução 30 de 2016 do CEP, que tem lá o curso de espanhol, o curso de inglês com módulos de 60 horas, desde que seja alinhado a isso, o curso FIC de línguas ele também entra, né, como proposta classificável, independentemente desses limites aqui, certo? Bom, fora do que está aqui, qualquer curso FIC que não impacte no número de docentes necessários também pode ser colocado na planilha, certo? Pode ser adicionado.
desde que não impacte no número de docentes necessários. O ideal aqui seria, pelo menos nas primeiras versões da planilha, esses cursos não aparecerem. Mas é uma questão depois de fluxo que a gente define com os DEP. Tá? Na versão final até pode ser. Ok? Cursos técnicos. Bom, os cursos técnicos, sem nenhuma limitação aqui de carga horária, evidentemente, né? Integrados, subsequentes ou concomitantes, e ProEja, preferencialmente integrado, alternativamente concomitante. O que significa isso? Que os cursos de ProEja técnico, mas isso também vale para os ProEja FIC, que a gente procure fazê-los integralmente com os nossos docentes. Certo? Mas, se não for possível, as parcerias são muito bem-vindas também, porque elas ajudam a gente a cumprir a nossa missão e a elevar o percentual de cursos FIC. Tá? Depois, cursos de graduação. Uma consideração especial sobre as licenciaturas. Tá? Licenciaturas, ofertas novas, somente na modalidade à distância. E para as ofertas já existentes no POCVA, podem ser mantidas presenciais ou alteradas para a distância. Se discutiu bastante esse ponto, se entendeu que licenciaturas presenciais não são, hoje, no nosso cenário, estratégicas para o IFSC a ampliação. Tá? E cursos superiores de tecnologia e bacharelados, presenciais ou à distância, evidentemente. Cursos de pós-graduação. Então, aqui uma consideração parecida com o que a gente fez para os cursos FIC. Tá? Especializações lato sensu, preferencialmente na modalidade à distância, em número máximo de um curso por itinerário formativo, ou sem limite quando para a formação de formadores. Um curso por itinerário, a não ser que seja formação de formadores, aí não há essa limitação. Tá? Então, é 160 horas de FIC, técnico superior e uma especialização no itinerário convencional, tá? No itinerário padrão, fora a formação de formadores. Claro que a especialização lá na planilha é questão de preenchimento, de repente ela não precisa estar com o nome da especialização, porque a cada ano o curso pode mudar o nome da especialização, né? Mas dentro de uma mesma área, né, que envolva mais ou menos os mesmos docentes naquele itinerário formativo. Então depois a gente resolve como fazer isso no preenchimento, mas uma especialização só de 360 horas. Tá? Mestrados ou doutorados profissionais para formação de formadores ou qualquer outra área, preferencialmente intercampus e regionalizados. Certo? Bom, depois, uma outra classificação aqui das ofertas quanto ao tipo de fomento. Para cursos FIC ou técnicos do ProEja, são admitidas ofertas de fomento misto. Né? Parte do fomento, quando a gente fala fomento aqui, a gente está falando de fomento da carga horária docente, não é fomento de estrutura ou de espaço físico. Certo? Até porque muitas vezes para nós vai ser estratégico oferecer o curso ProEja fora do campus, dentro de uma comunidade. Até para não onerar a infraestrutura do campus, mas também para se aproximar mais do público-alvo. Mas não é esse tipo de parceria que a gente está falando aqui no fomento misto, é a carga horária. Quem é que dá aula? É o nosso professor dentro das 40 horas ou é com pagamento de bolsa ou contratação de professor via parceiros? Né? Com prefeituras, a gente já teve várias iniciativas, né? Especialmente em Criciúma e Araranguá, a gente já fez muito isso. Para os demais tipos de cursos, são admitidas apenas ofertas de fomento próprio. E o dimensionamento de vagas de professores considera apenas a carga horária de fomento próprio. Não mudou nada, né? O que mudou aqui foi a palavra, que no POCV a gente estava usando custeio próprio, custeio externo. A gente está adaptando aqui para fomento, para ficar mais próximo do jargão de outras ferramentas, aí, como, por exemplo, a matriz CONIF. Critérios de avaliação das propostas. Agora é a parte mais complexa, né, e principal aqui da minuta. Bom, as propostas da categoria 1, elas podem ser aprovadas ou reprovadas. Quer dizer, quem não vai mudar o quadro de docentes, quem não vai fazer uma mudança grande nas suas propostas, só ajeitar, a gente pode reprovar ou não, reprova, diz, olha, isso aqui ainda não está de acordo com as diretrizes. Tem que preencher melhor a planilha, tem que fazer de novo, né, é nesse sentido. Tá? Mas as ofertas de categoria 2 e 3 são aquelas que vão colocar, né, em disputa, digamos assim, vagas de professores.
Então, os critérios são o seguinte. Nós pegamos os critérios que o CODIR tinha elencado na última reunião. Lembra que a gente colocou uma série de critérios base. Então, cada letrinha aqui ó, é um critério base desses. E procuramos abrir os critérios, detalhar os critérios. Então, priorização de ofertas estratégicas. Tá? Mínimo de 10% de oferta de vagas em curso ProEja, para cada campus. Não é só a meta geral mais. Cada campus que queira mais professores do que o que tem no PDI hoje, precisa ter na proposta no mínimo 10% de capacidade de matrículas em ProEja. Certo? Mínimo de 50% das vagas para cursos técnicos, para todos os campos que solicitarem novas vagas. Certo? Também uma diretriz antiga que não se muda. Pô, mas aqui não tem exceções? Deixa primeiro as exceções aparecerem nas justificativas. Urupema, por exemplo, a gente já sabe que é uma exceção aqui. Mas, no momento, aqui não fala em exceção. Deixamos aparecer e fazemos a análise uma vez que a exceção apareça. Razão, critério novo agora aqui, ó. Razão entre vagas ofertadas em cursos do ProEja e número de docentes demandados para ampliação do quadro. O que é isso aqui? Isso aqui é um fator de motivação para que se coloque mais até do que os 10% de ProEja na proposta. Quer dizer, quer aumentar o quadro, tem que ter 10% de ProEja. Mas se tiver 20% de ProEja, melhor ainda. Pesa mais. Por que pesa mais? Por conta desse indicador aqui. Ó. Razão entre vagas ofertadas em cursos do ProEja sobre o número de docentes que está sendo demandado na ampliação do quadro. De novo, São Gabriel da Cachoeira tem 41 docentes, quer passar para 56, ele está pedindo 15 docentes novos. Então a gente pega o número de vagas ProEja e divide por isso, para ver quanto que dá esse indicador. Certo? De forma muito semelhante ao indicador de baixo. Razão entre vagas ofertadas em curso de formação de formadores e número de docentes demandados para ampliação do quadro. Qual é a diferença? Nós não temos um mínimo aqui, colocado de 10%. Tá? O mínimo é diferente da meta geral. A meta geral é 10% também para a formação de formadores. Mas o mínimo aqui foi colocado da seguinte forma. Mínimo de 3% em formação de formadores para propostas da categoria 2 e de 10% para a categoria 3. Ok? Tem uma explicação para isso. Esse 3% até não foi um chute, foi um cálculo considerando um tamanho médio de campus, tá? 56 docentes, o que se representaria uma turma de 40 alunos em um curso de formação de formadores de 400 horas por semestre. Se a gente colocasse aqui um número maior do que 3%, já daria um número quebrado, ou significaria ter que ter no mínimo 2 cursos de 400 horas por semestre de formação de formadores. Tá? Então a gente trabalhou aqui com esse percentual. E por que aqui a gente tem uma situação diferente? Primeiro ponto. A lei não fala no percentual de formação de formadores. Fala que é 20, mas tem a exceção. Então pode ser o percentual que a gente entender que seja viável. Estabelecemos como meta no CODIR passado que seria 10%, porque as simulações demonstraram que isso era viável. Segundo ponto, nós temos o Serfead que contribui com esses 10% de formação de formadores de uma maneira muito expressiva. Certo? E até como está previsto por Serfead também a ampliação do número de docentes, o percentual de participação do Serfead no total de formação de formadores deve se ampliar para os 20% que está previsto hoje no POCV atual. Tá? Então, hoje, tá, a gente imagina que com 7%, 8% aqui no somatório dos campos, mais o Serfead a gente chega nos 10% ou passa dos 10%. Tá? Bom, outro indicador parecido a esses últimos aí é razão entre vagas ofertadas em cursos à distância e número de docentes demandados para ampliação do quadro. Então também, né, da mesma forma, é um indicador para induzir a institucionalização da EAD. Não entra nenhum percentual como mínimo, porque a gente não tem isso na legislação. Tá? Então esse é o primeiro conjunto de critérios. Segundo conjunto, a proposta, além de obedecer àqueles critérios lá, ela precisa impactar nos indicadores da oferta total de custeio próprio. E aí, claro que algumas ofertas vão impactar mais do que outras no total dos indicadores do IFSC. Né? E aí são os indicadores que a gente já tem discutido, que estão lá nas metas das disposições preliminares. Depois, outro critério para pesar na hora da avaliação das propostas. Né? A gente ter ofertas articuladas com outros campos,
ou intermediadas, no caso de pós-graduação pela PROPRE e no caso de PROEJA pela CIPS, certo? Então, aquilo que tiver articulação entre campos e uma mediação, né, da Pró-Reitoria e da CIPS vai ter um peso maior na hora da avaliação. Esse segundo parágrafo aqui ficou ainda, uma redação não está pronta, tá? Não deu tempo da gente finalizar, mas aqui a ideia é escrever, né, que quanto melhor tu aproveitar as cargas horárias das áreas existentes ou demandadas no campus, mais forte vai ficar a proposta, né? Quando se vê que puxa, o campus trabalhou em otimizar o seu quadro docente demandado na proposta em relação às cargas horárias das áreas de atuação, certo? E a otimização do uso de espaços e laboratórios já existentes para novas ofertas. Não, a gente quer oferecer aqui mais um superior, mais um integrado, mais 2 PROEJA e mais um formação de formadores. Mas tudo isso a gente vai fazer com o mínimo de utilização, de ampliação de estrutura. Vamos fazer com a estrutura que a gente já tem, um ajuste aqui e outro ali. Então isso vai pesar mais. Tá? A infraestrutura existente ou prevista, né, eu já conversei sobre isso. Né, a gente teria que daí fazer uma comparação com a planilha para ver se realmente o campus tem essa possibilidade. E se o campus, ao propor, encaminhar a proposta, o campus automaticamente vai estar dizendo que se compromete com aquelas ofertas na infraestrutura colocada no memorial descritivo. Ele pode ter infraestrutura para além do que demandar mais infraestrutura do que o que tem hoje, ou só que tem hoje o que está prevista. Então isso vai ter peso também na hora de avaliação. Indicadores de desempenho do campus. Isso aqui também foi algo que foi solicitado pelo CODIR, né? Que nas avaliações tivesse peso de uma forma meritocrática, aqueles resultados que o campus já está alcançando hoje, não só do ponto de vista do seu esforço, que aí seria meritocrático mesmo, mas também do ponto de vista de que, olha, a gente está vendo que aqui, nesse local, abrir cursos está dando resultado. A gente está abrindo os cursos estão tendo procura, está tendo menos evasão, está tendo mais permanência, êxito e assim por diante. Certo? Então isso teria que ter algum tipo de peso. Então a gente conseguiu aqui colocar 4 indicadores de desempenho, tá, atual dos campos. Relação candidato-vaga, associado ao esforço de preenchimento de vagas. Quer dizer, matrículas efetivadas, né, em relação ao número necessário de chamadas. Quer dizer, às vezes o campus tem uma relação candidato-vaga alta, num determinado curso, mas ele demora várias chamadas para conseguir preencher. Então não adianta só ter a relação candidato-vaga alta. Então isso aqui é importante para a gente ter pelo menos uma projeção de que determinada oferta que o campus está propondo no POCV, exemplo, uma nova turma de integrado, mas será que o curso que está lá hoje está tendo procura? Está tendo uma relação candidato-vaga alta? Vejam que esse tipo de critério ele desconsidera as possibilidades de busca ativa. Então, ele não é um critério que sozinho possa ser utilizado, mas ele já nos diz alguma coisa, certo? Então, precisa ser avaliado. Carga horária docente em atividades de ensino com base no PSAD em 2 semestres, 2017-1, 2017-2. Quer dizer, a gente vai ver como que estão as médias de carga horária, né, dos docentes no PSAD atual, não só na proposta que vem no POCV, mas como é que está hoje isso. Tá? Atendimento diversificado da oferta quanto à modalidade e tipo de distribuição de curso. Então, os campos que hoje já fazem um trabalho de maior abrangência, né, que tem todos os níveis de ensino, que variam a oferta, que estão fazendo PROEJA, que estão se esforçando para a formação de formadores, vão ter uma consideração diferente na avaliação da proposta. E a diferença de esforço de curso no POCVA, né? Isso também vai ser importante quando a gente for analisar o número de professores demandados, se essa demanda não é por a diferença de esforço de curso e aquela relação da carga horária real, no PP, real, né, demandada de carga horária docente, com o mínimo regulamentado e o FEC. Tá? Então, quanto menor a diferença de esforço de curso, melhor até um certo ponto. Né? Muito baixa também ela não é boa. Tá? E, finalmente, e esse é o mais difícil da gente medir,
impacto no desenvolvimento socioeconômico e cultural da região de abrangência do campus. E aqui a análise vai ser meramente qualitativa. Quer dizer, na discussão com o campus, né, primeiro na videoconferência, depois no memorial descritivo, o campus vai nos convencer, enquanto comissão, de que aquele curso realmente tem impacto. A gente não tem muita base de indicadores para fazer isso. A gente ainda quer chegar nesse ponto, mas hoje a gente não tem. Certo? Então, a gente tem alguns indicadores que a gente pode consultar, né, como estão na síntese informativa das micro-regiões, que foi levantado lá em 2013, 2014. O campus, né, pode nos apresentar outros indicadores ou tendências regionais para mostrar, ó, esse curso ele é necessário na região por isso, por isso, por isso. A comissão só vai dizer, né, na hora do julgamento, se o impacto é alto, médio ou baixo. Certo? Eu coloquei agora de manhã no fórum, até porque não está completo ainda. Cadê o fórum? Está aqui ainda? Tá. Vamos ver se ele ainda, se não tem que entrar com... Tá. Eu coloquei aqui no fórum, mas isso aqui ainda é experimental, tá? O que seria... Como é que nós faríamos a avaliação por critérios? Cada um daqueles critérios que estão ali seria uma coluna aqui numa planilha grande, bem maior do que essa aqui, né? Está longe ainda de estar todos os critérios aí na planilha em relação aos que a gente colocou na minuta. Então, teria lá o nome do campus, a categoria da proposta, o cenário, né? O cenário 1, 2 ou 3, né? Que o campus apresenta, o número de docentes necessários para cada cenário. Aí a gente faria um checklist, né, para ver se a infraestrutura existente ou prevista está de acordo com a proposta, vai dizer só que sim, que não. Que o número de tais, né, esteja de acordo com